Fala galera, muito boa tarde a todos. Quinta-feira, dia 7 de agosto de 2025, no Esporte Cultura de hoje, quinta é dia de TBT e o Paysandu comemora 23 anos do título da Copa dos Campeões. A Libertadores está ali a sua mão, o Popão está ali a Libertadores! O Remo com foco na partida contra o América Mineiro para retornar ao G4. É um adversário muito forte, conhecemos, mas sabemos das nossas qualidades que a gente tem. E temos os classificados para as quartas de final da Copa do Brasil. Isso e muito mais agora no Esporte Cultura. Interaja com a gente, participe do Esporte Cultura conosco no nosso número de WhatsApp e também no QR Code que está aparecendo no topo da sua televisão. Hoje, Esporte Cultura com o Ivo Amaral. Boa tarde, Ivo. Boa tarde, Matheus. Boa tarde, Marquinhos. Aquele abraço tradicional para o pessoal de casa. E o Marquinhos Belém. Boa tarde, Marquinhos. Boa tarde, Matheus. Boa tarde, Ivo. Boa tarde, fãs do Esporte Cultura. Como eu falei aqui, sinta-se à vontade, a casa de vocês. Hoje, Esporte Cultura fala sobre quinta-feira, porque é dia de TBT. Hoje vamos relembrar a Copa dos Campeões, feita pelo Paysandu em 2002. Há 23 anos, o Paysandu era campeão dos campeões e conquistava uma vaga inédita para a Libertadores da América. Bora conferir na reportagem. No dia 4 de agosto, o Papão da Curuzu vencia o Cruzeiro e conquistava a última edição da Copa dos Campeões. Conquistar um título é bom. Conquistar um título quando o clube não é o grande favorito da competição é ainda melhor. Há 23 anos, a Copa dos Campeões reuniu os melhores dos regionais do Brasil. Copa Rio-São Paulo, Copa Sul-Minas, Copa do Nordeste, Copa Norte e Copa Centro-Oeste. O Palmeiras foi o primeiro campeão, seguido pelo Flamengo. E em 2002 foi a vez do Paysandu. Olá, amigos do Esporte Cultura. Aqui quem está falando é o Vandic, passando para falar um pouquinho da conquista da Copa dos Campeões pelo Paysandu. Aquele dia 4 de agosto de 2002, ele é inesquecível para todos nós que participamos daquele jogo, daquela conquista. É inesquecível para a nossa torcida, para a diretoria, para todo mundo que fez parte daquele jogo e daquela conquista que deu ao Paysandu a condição de disputar a Libertadores da América, o único clube do Norte que conseguiu isso. Então é motivo de orgulho para todos nós dizer que participamos daquele dia inesquecível para todos os bicolores. Realmente um jogo sensacional, passando para todo o Brasil. Na competição, o Papão estreou com um empate contra o Corinthians. Novamente um empate contra o Fluminense. Venceu o Náutico, o Bahia e o Palmeiras. Com o Mangueirão lotado, o Papão perdeu para o Cruzeiro por 2-1. O Paysandu precisou correr atrás, vencendo o jogo de volta por 4-3 na Arena Castelão. E como um bom título tem que ser com emoção, vamos à disputa de pênaltis. Luiz Fernando tratou de garantir a taça de campeão dos campeões para o time bicolor. Você que joga simples, você que faz feijão com arroz, Luiz Fernando. A Libertadores está ali a sua mão, o Popão está ali a Libertadores! O Paysandu conseguiu reverter, né? Porque no jogo em Belém a gente perdeu por 2-1 e lá a gente conseguiu uma vitória por 4-3 e ganhar nos pênaltis por 3-0. Foi um dia maravilhoso, inesquecível para todos nós. Mandando aí um abraço a todos os bicolores, comemorem, porque realmente é a maior conquista do futebol do Norte. O técnico era o irreverente Givanildo Oliveira, um dos maiores da história do clube, que colocou o Azul Celeste em uma vaga inédita na Libertadores da América. Até hoje, o único da região norte a participar do torneio continental. 4 vitórias, 2 empates e 1 derrota foi a campanha do Paysandu na Copa dos Campeões. Quais são as lembranças que vocês têm desse campeonato, Ivo e Marquinhos? Começando contigo, Ivo. Matheus, era uma coisa impensável um clube do Pará ser campeão diante das maiores forças do futebol brasileiro. E o Paysandu fez uma campanha emocionante, espetacular, que o levou à Libertadores da América. O Paysandu só teve uma derrota
que foi no jogo em casa contra a equipe do Cruzeiro. Mas teve a vitória extraordinária depois do empate lá, venceu por 4-3, foi para o pênalti, foi campeão, ganhou passaporte para a Libertadores da América e foi uma propaganda enorme para o Pará, para o futebol paraense, para o Mangueirão. Porque aqui se concentraram as principais emissoras do Brasil, acompanhando os jogos, lembrando que o Paysandu só fez uma partida fora de casa, justamente a que lhe deu o título em Fortaleza. Marquinhos Belém, tuas lembranças de 2002 desse título do Paysandu? Pois é, Matheus, eu jogava ainda, né? Era jogador de futebol. Certo. E a gente fica feliz, né, de ver, até porque tinha muitos jogadores regionais também, Sim, né, que bastante. representaram muito bem, né? Luiz Fernando, que fez o gol do título, tinha jogado comigo, né, no Remo em 2000. Um baita de um jogador, batia muito bem na bola. Então, quando eu vi que era ele ali, o último batedor, eu digo, pode comemorar porque é difícil, né? Se para cruzar e já cruzava com perfeição, imagine com a bola paradinha ali, né, mais próximo de um pênalti para fazer. Então, sem dúvida, foi motivo de orgulho para todos nós paraenses, todos nós que somos amantes do futebol paraense, para entrar para a história com esse grande título. Essa é uma das primeiras lembranças que eu tenho de futebol na minha vida, porque na época eu tinha 6 anos. E aí eu lembro que o Paysandu é campeão da Copa dos Campeões e depois a seleção brasileira é campeã do mundo. Certo. Então eu lembro, as minhas minhas primeiras memórias futebolísticas foram essas, da Copa dos Campeões do Paysandu. Certo. E na sequência o título do Penta do Brasil na Copa do Mundo de 2002. E a Tuna iniciou a venda de ingressos para o jogo de domingo contra o MAC. A partida será às 3 horas da tarde no estádio do Souza. E para garantir um bom público, para ajudar a Águia Guerreira, os ingressos estão com lote promocional. A gente sabe que a torcida tem o poder de mudar o jogo. E com o desafio que a Tuna tem pela frente, nós vamos fazer um concurso cultural de 3 pares de ingressos para levar você, o seu pai, a sua namorada, o seu amigo. A pergunta é a seguinte, tá? Quem foi o autor do primeiro gol da Tuna nessa campanha da Série D do Campeonato Brasileiro? Quem conseguir responder corretamente a pergunta, a gente vai revelar ao final do Esporte Cultura. Expectativa de casa cheia no Souza, Dia dos Pais, a Tuna precisando dessa força extra para conseguir reverter esse placar contra o MAC. Olha, tudo é difícil para a Tuna, né? Reverter o marcador e conseguiu botar um bom público, porque tem agravante do Dia dos Pais, né? Tem aquele jantar, o almoço mais demorado, etc e tal. Mas essa motivação de filhos, levar os pais para o estádio, é realmente bastante um convencimento que pode realmente ser levado em consideração. É uma missão muito difícil, né, Matheus, para a Tuna. Pega o Maranhão retrancado, sem dúvida alguma, precisando segurar para evitar uma derrota de 3 gols que o levaria para o pênalti, e a Tuna precisando meter 4 de diferença. Mas é aquela história, né? Enquanto a esperança é a última que morre, a Tuna tem que pensar que é perfeitamente capaz de chegar à vitória e que o público que a Tuna espera esteja realmente no estádio. Detalhe que Remo e Paysandu não jogam no domingo. Remo joga sábado, a Tuna no domingo, Paysandu na segunda-feira. Então, todos os olhos vão estar concentrados na Tuna Luso domingo, Marquinhos. Sem dúvida, isso aí acaba sendo um atrativo, né, para quem é amante do futebol. E você sabe, né, Ivo, que independente de data comemorativa, o torcedor, quando ele é torcedor, ele vai mesmo. Ainda mais num momento desse que o time precisa, né? Então, acho que seria muito importante os jogadores também perceber que o estádio vai estar lotado, que a arquibancada vai estar lotada, que os arredores do Souza vai estar lotado, para dar mais motivação para esses jogadores aí que com certeza, né, podem entrar para a história, porque a Tuna nunca se classificou e vou para a próxima fase, para as oitavas de final, e tem essa oportunidade. Agora, é claro, né, tem que ter muita concentração, muita organização, né, tem que fazer no mínimo 3, mas tem que entender que não pode levar. Então, tem que se organizar muito bem também defensivamente, porque o MAC também não vai ficar todo o tempo lá atrás. Vai ser um time que com certeza vai explorar os contra-ataques. Agora a gente fala do Paysandu, porque o Papão precisa vencer o Vila Nova dentro de casa nesta segunda-feira para manter a sequência de invencibilidade na Série B e escapar da zona de rebaixamento. E assim como o Remo, o adversário do Papão também chega fragilizado para o confronto. E o volante Leandro Vilela falou sobre a situação da partida. Vamos ouvir. A gente vai fazer de tudo para ganhar, com certeza a gente vai fazer de tudo para ganhar. A nossa confiança está em alta, mas a gente nunca pode menosprezar o adversário. Se a gente fizer uma comparação do Coritiba, ele enfrentou 3 equipes, teoricamente, que estavam numa situação bem inferior que eles na tabela e não conseguiu vitória sobre nenhum deles, que foi contra nós, contra o Amazonas e contra Botafogo, se eu não me engano. Então, assim, não dá para você desmerecer nenhuma equipe. Com certeza o Vila Nova vai vir aqui, vai entregar o seu melhor para conseguir levar o resultado, mas eu acho que nós temos uma
uma obrigação maior que a deles, vamos dizer assim, de vencer. Nós temos uma necessidade maior que a deles para vencer pela nossa situação na tabela, pelo nosso brio na competição, tem que ser maior que a da equipe do Vila Nova. Paysandu que perdeu no primeiro turno para o Vila Nova por 1-0, agora reencontra a equipe goiana que não vence o Paysandu em Belém desde 2018. E nesse período o Vila Nova jogou contra o Paysandu pela Série B e pela Copa Verde. E levou 2 grandes goleadas na Copa Verde, não é isso? Olha, o Paysandu, quem falou por aí foi o Leandro Vilela, que eu considero no momento o jogador mais regular da equipe do Paysandu. Talvez não seja o mais festejado, porque a dupla Garcês e Diogo Oliveira está mostrando serviço e sendo comprovadamente uma grande contratação do Paysandu. É um jogo que não pode ser encarado como fácil de maneira nenhuma. O Vila Nova não está entre o grupo dos classificados, mas está beirando aí a zona de classificação. E o Paysandu vai reencontrar 2 ex-bicolores lá. O volante João Vieira e o atacante Juan Ribeiro, que hoje são, pelo menos o João Vieira, titular absoluto da equipe do Vila Nova. É um jogo difícil, os matemáticos estão aí fazendo cálculos. Eu confesso, Matheus, Marquinhos, eu fui um péssimo aluno de matemática do colégio. Não aguento esse negócio de dizer precisa de tantos pontos para lá, tantos pontos para cá, que é perda de tempo, que é uma matemática quase impossível de ser alcançada pela diversidade de opções que os outros clubes têm na luta também. É pensar de jogo a jogo, né? Não adianta dizer daqui a 10 rodadas eu estou em primeiro, estou em sétimo, estou em oitavo. A nossa expectativa qual era, Matheus, quando começou o campeonato? Que os dois se mantivessem na Série B. O Clube do Remo acenou com a possibilidade de subir e o Paysandu com a possibilidade de descer. Mas no final, acho que os dois garantem pelo menos a permanência nessa Série B, o que é muito importante para o futebol paraense. E o que dá para esperar desse Paysandu, Marquinhos, contra o Vila Nova? O Paysandu que, por incrível que pareça, é o pior mandante da Série B do Campeonato Brasileiro. Exatamente, por isso que é importante você melhorar esses números, né? Melhorar esse desempenho dentro de casa. Né? O Paysandu aí que nos últimos jogos empatou com o Atlético Goianiense, empatou também com Atlético, né, dentro de casa. Então, como eu falei, o Paysandu ele começa bem o retorno, quer empatar fora de casa. Agora tem que melhorar a questão de mandante dentro de casa, né? Tem o apoio da torcida, querendo ou não, os jogadores estão motivados, né? A gente vê aí que o Roger Aguilera está dando prioridade para o salário dos jogadores, entendeu? Para honrar com os seus compromissos, enfim. Então é importante os jogadores também corresponderem dentro de campo, até porque a torcida todo jogo comparece, incentiva, faz a sua parte, então é importante a equipe fazer a sua parte. A gente sabe que a luta, né, a batalha, mas o resultado também é muito importante para que o Paysandu ele saia dessa zona incômoda. Vamos de interação aqui no Esporte Cultura. Boa tarde, Matheus. E a todos do Esporte Cultura, pergunte ao Ivo Amaral se o Ronaldo Henrique produziria mais que o Denner como homem de ligação no meio de campo do Paysandu, o Max, lá do Una. Eu acho que não, acho que a função do Ronaldo Henrique é mais atrás ali. Seria uma alternativa para o Leandro Vilela, embora não seja do mesmo nível no momento. E o Denner ter crescido de produção. Ele perdeu aquele gol feito, mas tem se firmado como titular do Paysandu. Acredito que a opção não é para o lugar do Leandro Vilela, não seria nunca o Ronaldo Henrique. Inclusive, e nem no lugar do Denner também. Inclusive o Denner fez o gol do Paysandu contra o Atlético. Foi. Vamos de mais interação. Daniel Soares, lá de Barcarena. Matheus e Vilela leva cartão amarelo, mas se for preciso para não tomar gol do adversário. E o único que se impõe com muita raça na marcação. Marquinhos, inclusive, o Vilela falou sobre isso na coletiva. Ele recebeu 10 cartões amarelos na Série B e nenhum cartão vermelho. Se for levar em consideração séries A, B e C, ele é o jogador que mais recebeu cartões. Mas ele disse que trata isso com naturalidade, que muitos dos cartões são ocasionados por circunstâncias do jogo, às vezes para evitar o ataque do adversário. De que maneira avalias essa postura do Vilela dentro de campo, essa quantidade de cartões e hoje a importância que ele tem do ponto de vista defensivo para o Paysandu? É porque, na verdade, o Vilela ele se tornou aquele volante de mais marcação. Então, ele está todo o tempo ali, né, sendo esse jogador para matar a jogada, para fazer aquela falta tática, entendeu? Tipo o João Vieira, né? Mas ele teve que fazer essa função. Se você parar para pensar, não tem outro jogador no meio de campo que tem. E olha que não é muito a característica do Vilela. Ele teve que se adaptar a ser esse jogador de muita marcação. Então isso às vezes acaba atrapalhando ele perde o tempo da bola. Às vezes é importante você fazer a leitura da jogada para você diminuir, mas enfim. Mas tem situações que às vezes ele pega cartão, né, por reclamação e tudo, mas é algo que tem que melhorar porque ele acaba desfalcando o time. E aí, para você repor um jogador que tem uma pegada como a dele, que também tem essa questão dele pisar na área, dele às vezes dar sua assistência, acaba fazendo falta.
Agora, bora falar do Remo, porque o Leão chega pressionado para o confronto contra o América Mineiro. Apesar do momento conturbado da equipe mineira, o Leão caiu uma posição na tabela e o torcedor está cobrando uma resposta imediata. O lateral Natan falou sobre o que espera desse confronto. Bora conferir. Sim, a gente está fazendo, né? A semana começou agora, a gente já está preparando para o próximo jogo, pegar as coisas boas que a gente fez no jogo e as que foram mais, a gente esquecer e botar em prática agora no treino, ver o que o professor tem para falar, para ver o que é melhor para a gente para o próximo jogo e virar a chave para o próximo jogo, fazer 3 pontos, que é o mais importante. É um adversário muito forte, conhecemos, mas sabemos das nossas qualidades que a gente tem. Vai ser um grande jogo, vai ser bom para os dois. O Remo que venceu o América Mineiro por 2-0 na partida do primeiro turno na ida, né? da Série B, Ivo e Marquinhos, inclusive considerado um dos melhores jogos do Remo na competição, fez 2 gols logo no início dos tempos, conseguiu administrar bem o placar, não sofreu tanto na reta final da partida e agora reencontra o América Mineiro vivendo um momento bem difícil na Série B. E o Remo vai jogar o segundo desses 3 jogos que vai ter contra adversários que estão na parte de baixo da tabela. Perdeu para a Ferroviária, enfrenta agora o América Mineiro e na sequência pega o Botafogo de Ribeirão Preto. Matheus, eu preferia que ele encontrasse o América Mineiro em plena forma, feliz da vida, técnico feliz, torcida sorrindo, porque quando o time está num desespero, como está o América Mineiro, e demitiu o treinador, sempre há o cara que assume, é uma motivação nova, é uma dificuldade maior. O Clube do Remo precisa realmente provar que tem um time à altura do elenco que montou. Porque até agora a gente não nota uma produção mais constante e regular da equipe remista. Depois da excelente apresentação em Goiânia, veio aquela desastrosa performance diante da Ferroviária e na derrota surpreendente. E eu continuo cobrando, mais uma vez, mais uma chance da gente tem que ver se o Antônio Oliveira realmente tem o comando da equipe e a dirige com a perfeição e a necessidade que o Remo precisa. Lembrando que tanto o Remo como o Paysandu são campeões de empate, não resolve empatar muito. Eu me lembro que o Gilmar Del Poço, quando era técnico do Paysandu, saiu orgulhoso, saiu invicto daqui, mas teve uns 10 empates e o Paysandu não foi para lugar nenhum. Marquinhos Belém, o Remo que, como falei anteriormente, perdeu na rodada passada para a Ferroviária, caiu uma posição na tabela de classificação da Série B. Hoje, quais são os riscos que um time que está na parte de cima da tabela enfrenta a partir do momento que vai jogar contra um time que está na parte de baixo da tabela de classificação? É que geralmente essas equipes, eles dão a vida, né? É como o Ivo falou, né? Eu lembrei do jogo do Curitiba. Certo. Curitiba tava nesse patamar, né, que você queria. O Paysandu foi lá, né? Porque às vezes aquele excesso de confiança e tudo, e o Paysandu aproveitou muito bem. E essas equipes que estão ali, né, no caso o América Mineiro, próximo já da zona de rebaixamento, acaba dando a vida, mudança de comando, às vezes cabeças rolam, então o jogador ele sente isso, percebe isso e lá dentro ele acaba dando a vida para justamente conseguir o resultado, conseguir a vitória. O Ferroviária fez isso aqui, tirou a posse de bola do Remo, né, foi um time muito concentrado, muito focado, aproveitou as oportunidades que teve e lá contra o América não vai ser diferente. Então é muito importante o Remo ir muito bem preparado em todos os sentidos para conseguir aí reverter esse início de retorno que não foi positivo. E o Clube do Remo foi campeão da Superliga C de vôlei, etapa norte. O Leão bateu a equipe Newton Nins do Amazonas por 3-7-2, com direito a 2 giradas e garantiu o bicampeonato. O time azulino terminou a competição com uma campanha de 100% de aproveitamento. Foram 4 vitórias em 4 jogos, com 12 sets vencidos e apenas 3 perdidos. Parabéns ao Clube do Remo por esse título na Superliga. Final de primeiro tempo aqui no Esporte Cultura. Na volta a gente fala sobre Copa do Brasil e muito mais. Não sai daí. Esporte Cultura de volta para falar de Copa do Brasil. Ontem tivemos os jogos de volta e conhecemos alguns times que avançaram às quartas de final da competição. Bora conferir. O Botafogo tinha a vantagem de 2-0 no placar e venceu o Bragantino por 1-0 com gol de Savarino e passou de fase. O Bahia também passou, ficou no 0-0 ontem, mas havia vencido o primeiro jogo por 3-2. O Atlético Paranaense eliminou o São Paulo nos pênaltis. O Furacão perdeu o primeiro jogo no Morumbi por 2-1, mas com o apoio da torcida conseguiu vencer por 1-0 com gol de Lucas Esquivel. E nos pênaltis, o Santos brilhou, pegou as 3 primeiras cobranças do São Paulo e classificou o Furacão para a próxima fase.
No Maraca, o Fluminense empatou em 1-1 com o Internacional e o tricolor das Laranjeiras passou pelo placar agregado porque venceu no Beira-Rio por 2-1. Na Arena MRV, em Belo Horizonte, o Flamengo precisava da vitória por 1 gol para levar a disputa para os pênaltis. E aos 20 do primeiro tempo, Gonzalo Plata achou Everton Cebolinha na área, que deixou Alan Franco no chão e marcou o gol que levou a disputa para os pênaltis. E aí surgiu o protagonista. O goleiro do Galo, Everson, defendeu a cobrança de Samuel Lino, depois o Alacian isolou a bola e na última cobrança para garantir a classificação, Everson bateu rasteira e colocou o Galo nas quartas de final da Copa do Brasil. E no Allianz Parque, noite de derby paulista, e o Aníbal Moreno confundiu a cabeça do Martínez com a bola. O VAR chamou e o Aníbal foi expulso aos 15 minutos do primeiro tempo. E o Corinthians, que já tinha a vantagem de 1-0 no placar, marcou com Matheus Bidu e Gustavo Henrique, garantindo a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil. Pois é, muitas emoções. Marquinhos Belém, começa com você, já que você estava falando aí do jogo de Corinthians e Palmeiras. Pois é, né? O Corinthians aí acabou tirando proveito daquela expulsão, né? Eu acho que foi uma irresponsabilidade do Aníbal, um lance daquele ali, entendeu? Hoje em dia, né, com VAR e tudo, muitas câmeras, enfim. Ele dá o gatilho ali, né? Ele é empurrado. Ele ameaça. Ele é empurrado, mas ele dá o gatilho ali, aí não teve como não expulsar. E o Corinthians acabou tirando proveito, né, dessa situação, porque acabou abalando, né, a equipe do Palmeiras, sentindo, e aí o Corinthians foi e tomou conta da situação e conseguiu aí essa vitória brilhante. Sobre o bloqueio, Marquinhos, eu também fui contra. Goleiro pode ser sim tocar na pequena área, tá, gente? Esse papo aí de que a pequena área é do goleiro e tudo mais, é tudo falta, não é bem assim não. Nesse segundo gol do Palmeiras não houve irregularidade, ou melhor, segundo gol do Corinthians. Outro placar que chamou muita atenção, 2 na verdade. A classificação do Atlético Mineiro, de novo nos pênaltis, um jogo parecido contra o Bucaramanga, que o Everson também ajuda nos pênaltis e faz o gol que dá a classificação para o Atlético. E o Atlético Paranaense, vendo um momento ruim na segunda divisão, garante uma classificação polêmica contra o São Paulo, que reagiu depois que foi assumido pelo Crespo, Ivo. Olha, na verdade o Hernan Crespo tem sido uma grata surpresa do São Paulo. O time vinha mal, né, com o Zubeldia. O Crespo chegou aí, já tinha tido uma passagem anterior no tempo da pandemia, mas pouco se destacou. Agora o São Paulo cresceu bastante e a derrota foi surpreendente. E o Atlético Paranaense, que a gente viu, o sofrimento que foi para empatar com o Paysandu, mesmo o Paysandu fazendo gol em cima da hora. Foi uma grande surpresa, não há dúvida alguma. E agora, no jogo do Corinthians, um detalhe interessante foi o Abel Ferreira ser vaiado desde o início e depois do jogo pela torcida do Palmeiras. Ontem, não sei porque ele mereceu vaias. O time, mesmo com 10 homens no primeiro tempo, pressionou bastante o Corinthians. Tentou fazer o que parecia impossível, mas o Corinthians também estava numa noite correta e venceu merecidamente. Um negócio que não perdeu para qualquer time, perdeu para o rival, né? Aí o torcedor, aí que o torcedor fica pilhado. Hoje temos mais 2 jogos, Vasco, CSA, CRB e Cruzeiro. Ambas as partidas terminaram empatadas por 0-0 no confronto de ida. Ou seja, quem vencer avança às quartas de final da Copa do Brasil e se houver outro empate, a decisão vai para os pênaltis. Hoje, a FIFA liberou também a lista dos 20 jogadores que foram colocados na lista dos melhores do mundo. Ivo Amaral, Marquinhos Belém, temos brasileiros, inclusive, na lista, o Vinícius Júnior, o Rafinha, o Arthur Elias também como o melhor técnico do mundo. O que dá para falar a respeito dessa lista, que tem outros grandes nomes, como é o caso do... Dá outros nomes aí para poder dar um palpite. Os nomes chamaram a atenção, como o caso do McTominay também, teve Guizaci do Borussia Dortmund, Bellingham do Real Madrid, que dá para falar sobre o melhor do mundo. O prêmio está valendo menos hoje ou ainda continua com esse prestígio? Olha, foi muito discutido o prêmio, né? Sobretudo quando houve aquela eleição onde o Vinícius Júnior foi preterido pelo volante, pelo Rodri, né? Foi um negócio que ninguém entendeu na época. Então, entre os brasileiros, eu acho que quem tem alguma chance lá por trás, mas podendo aparecer, é o Rafinha. Vinícius Júnior não repetiu o ano passado. Eu acho que entre os brasileiros da lista, são 2, eu acho que o Rafinha tem alguma possibilidade, mas não é o favorito, evidentemente. O Estevão também foi nomeado como no Troféu Copa, que é para Sub-21. E o Alisson também foi colocado na lista de melhores do mundo, assim como o Yamal, atacante da seleção espanhola. Esse tem chance também. Você acompanha aí os melhores momentos do jogo entre Barcelona e Real Madrid.
Vinícius Júnior e Yamal estiveram envolvidos nesse jogo, assim como o Rafinha. E o Dembélé também é outro nome favorito a ser o melhor do mundo por causa da temporada que fez pelo PSG. O Vitinha não está relacionado? Deve estar, né? O Vitinha, que fez um ano brilhante pelo Paris Saint-Germain. Marquinhos Belém. Né, a gente está vendo aí os brasileiros voltando a aparecer novamente, né, aumentando esses números aí de brasileiros, e a gente fica muito feliz. Eu não vejo mais essa premiação como antigamente, né? Eu particularmente, eu acho que já teve muito mais força, muito mais poder em cima disso aí, mas a gente fica feliz e a gente, claro, vai ficar torcendo aqui pelos brasileiros aí conquistar essa premiação individual, Matheus. E olha só que sensacional. O Arthur Elias, técnico da seleção brasileira, como falei anteriormente, foi indicado a melhor treinador de futebol feminino na Bola de Ouro 2025, campeão da Copa América no último sábado, e lembrando que ele já foi considerado pela FIFA como o terceiro melhor técnico do mundo. Além dele, Amanda Gutierrez e a Marta foram indicadas à Bola de Ouro de melhor jogadora. A cerimônia de premiação será no dia 22 de setembro, em Paris. Além deles, como a gente falou anteriormente, Rafinha, Vinícius Júnior e Estevão também foram indicados à Bola de Ouro. Agora resta a gente saber o resultado. O Arthur Elias, assumiu o comando de uma seleção brasileira feminina que estava passando por um momento de muita desconfiança, desprestígio. O Arthur Elias, que inclusive era o melhor técnico do futebol feminino no Brasil disponível naquele momento, assumiu o time, foi campeão da Copa América e medalha de prata também nos Jogos Olímpicos, Marquinhos. Verdade, acho que muito merecido nessa indicação. Baita profissional que levantou também, junto com as meninas, o futebol novamente da seleção brasileira. Já vinha fazendo um belo trabalho também no Corinthians, né? Ganhando tudo ali no Corinthians, merecia essa oportunidade, soube aproveitar muito bem, conhecia tudo do futebol brasileiro e também das jogadoras que estavam fora se destacando, soube mesclar tudo isso aí com seu conhecimento, não ficou difícil, que bom que ele está ganhando aí esse destaque, que ele possa conseguir também individualmente esse título que merece muito. Agora resta esperar até o dia 22 de setembro para sabermos dos resultados. Ivan Amaral, o Arthur Elias, que já havia feito um trabalho muito bom no Corinthians, campeão de praticamente tudo, e é um treinador também que tem como característica se dar bem em competições de mata-mata, como foi nas Olimpíadas, que o Brasil fez uma campanha muito além do esperado, e agora na Copa América, que ganhou esse jogo dramático contra a Colômbia na decisão. Ele teve uma coisa a favor, ele entrou na terra arrasada, né? Que é aquela pia, aquela sueca, que ganhou um bom dinheiro aqui da CBF, passou longos anos em nosso país, nem aprendeu a falar português, coisa alguma, e desandou com a seleção feminina, que não conseguiu fazer a nossa seleção jogar um futebol mais constante. Então ele entrou numa seleção que estava desacreditada, arrasada, e conseguiu dar força a essa seleção. Alguns talentos individuais apareceram também, vindo de outras equipes. Enfim, um trabalho meritório que agora é reconhecido internacionalmente. Ivo, obrigado pela participação no Esporte Cultura. Obrigado, Marquinhos. Valeu, Matheus. E a todos que nos acompanharam até agora. Você fica com Sem Censura Pará. Tchau.